Impressionante como essa galera do Market Makers ficam passando pano para as asneiras do Lula e governo do PT. A gente vai ter que responder isso? Que beleza. Fala galera, tá começando mais um Mercado Aberto. Eu sou o Thiago Salomão e tô aqui com ele, Matheus Soares. Salomão. Quer dizer, Thiago Salomão. Saudade de você, cara. Muitas saudades. O último eu fui sozinho aqui, não tem a mesma graça. Pô, eu fico feliz de saber. E tava com saudade também. Momento emotivo aqui do programa. E hoje não tem emoção. Hoje criança chora e mãe não vê. É isso aí. A gente vai responder os comentários que vocês mandaram em todos os vídeos do YouTube. O Josué separou os melhores e os piores comentários também, porque tem muita cornetada aqui. E a gente vai responder todos eles. Então, se você já acompanha o Market Maker, já dá aquele joinha no vídeo, se inscreve no canal e já fica sabendo que os comentários não passam desapercebidos. Porque em algum momento da vida vamos parar para responder eles. Tem de vários assuntos aqui. Devia ter lido 1 hora antes da gravação, para já ir pensando nas respostas. Eu olhei aqui no caminho, ferrou. Vai ter que ir no coração mesmo. No freestyle. Vai ter que ser na no emoção, hoje. aquela coisa Mas é bom impulsiva. também. Coisa que a gente não é, né? A gente gosta de ser mais pragmático, né? O velho investor, de pensar antes de fazer. Aqui a gente vai ser meio day trader aqui, vai compra ou vende na hora, né? Faz parte do show. Bom, respondendo comentários, qual vai ser a Vamos lá. primeira pergunta aí, Mate? Eu vou jogar e aí a gente vê o que faz. Fechou? Eu tô morrendo de medo, vamos lá. Vamos lá. Tenho R$500 para investir. Onde devo colocar? R$500, onde devo colocar? Pô, É difícil, né? Responder essa pergunta, porque eu acho que depende. Primeiro você tem que saber quem é você no mercado, né? Qual que é o seu perfil aí, e se você já está investindo no mercado, enfim. Acho que o primeiro passo aí é entender você como investidor, né? Porque isso tudo vai depender de quanto você aceita colocar em bolsa, quanto você vai querer ter em renda fixa, se você quer investir em outros ativos, criptomoedas, fundos imobiliários, enfim. Acho que talvez você tem R$500 para investir e não faz a menor ideia do que vai investir, você pode primeiro comprar um livro aí, fazer um curso Eu ia falar interessante para você primeiro se conhecer e ir acompanhando o mercado. Mas se você já está aqui no Market Makers, certamente você deve gostar um pouquinho aí de mercado financeiro, gostar de ações, então você pode já começar a colocar um pezinho ali no mercado de ações. Bota lá uns 10% disso. Vou até passar um fundo legal para ele colocar aí. Pode ser também, pode ser, mas eu acho que o legal de você comprar, seja o Market Maker FIA, qualquer outro fundo, ou investir diretamente em ações, é que ele já vai te dar o gatilho para você querer entender mais o mercado. Sabe? Você pode ler vários livros sobre ações e só depois entrar no mercado. Mas quando você entrar no mercado de fato, você vai começar a sentir uma dinâmica diferente, né? Vai ser seu dinheiro ali na reta, você vai ter lá aquele senso de urgência ali, meio que emergencial, de querer aprender o que está acontecendo. Então, primeiro se descubra, para depois você fazer bom uso aí desse dinheiro. Nada te ensina tanto quanto a prática. É isso aí. Agora vamos à segunda. Jefferson Silva fez o seguinte comentário. O maior erro da carteira Market Makers foi Renner. O erro foi o time por Renner. Depois que vocês venderam, não para de subir. Tá. Na verdade, ele tá... É porque a gente fez um vídeo falando que o maior erro da carteira foi Renner. Uhum. Acho que ele falou, o maior erro foi Renner, o erro foi ter tirado o Renner, porque depois vocês venderam não para de subir. Sim. Foi uma cornetada. Foi uma cornetada. A gente começou a carteira com Renner, né? A gente tinha uma expectativa que a empresa fosse ganhar participação de mercado, que ela, né, dos pequenos lojistas. A ação da Renner já estava mais descontado quando a gente olhava múltiplos históricos, então a gente acreditava que parte do que ela poderia gerar para frente não estava tão precificado. O problema foi que a empresa entregou resultados muito abaixo da nossa expectativa, principalmente pela Realize, a financeira que eles têm lá dentro. E a gente, quando o fundamento muda, a gente não quer ficar preso a um papel, né? A gente não quer casar com o papel. Então, se a gente viu que mudou, a gente vendeu, independentemente de estar na mínima, na máxima ou não, né? No caso era na mínima. E se mostrou uma decisão acertada, porque a gente deixou de investir em Renner, de lá para cá acho que cai 10%, e a gente investiu em ações que andaram bem. A gente pode falar aí Vivara, que é a ação do varejo que andou bem, Vulcabras. Então, entre ficar com uma ação que o fundamento deteriorou e ficar com ações que o fundamento estava melhorando, a gente tomou uma decisão difícil de vender com prejuízo, mas pensando que ao pegar esse dinheiro, né, a gente não tem dinheiro limitado, né, que a gente tem que, são escolhas, né, cada escolha é uma renúncia. A gente optou isso e se mostrou uma decisão acertada. Então, apesar de ter subido,
o que a gente comprou subiu bem mais do que ela. Bom, então o Jefferson comentou, né, que depois a Renner, depois que a gente vendeu, não para de subir, mas o importante é olhar o que a gente comprou quando vendeu a Renner, né, que teve uma performance bem melhor. Mas o ponto mais importante é esse, né, o stop foi pelo fundamento, o fundamento da empresa piorou, né, então se a gente, é aquela brincadeira se a gente fosse refazer a carteira inteira, de ontem para hoje, né? A gente gostaria de ter Renner, a gente compraria Renner nesse momento, e a gente não queria comprar outras coisas. Por isso que a gente trocou, e foi uma decisão acertada, viu, Jefferson? Não dá para ganhar com todas, né? O importante é ganhar mais com as que a gente escolheu. Sim. Agora vamos para a próxima pergunta, de Amadeu Venturim. Amadeu Venturim. Essa eu vou deixar para você que eu não sei responder, viu? Sua opinião sobre BRBI. A famosa Partners. BR Partners. Seria um novo BTG? Ô, louco. Quando fala que é a nova Magalu, a nova VEG, eu já fico com uma ressalva. Mas e aí, BR Partners é o novo BTG? Olha, o BTG é um banco, tem diversos tipos de negócio dentro, né? Tem carteira de crédito, tem também a área de investment banking, né? Que aí sim se assemelha muito ao BR Partners, né? Uma empresa que está no coração assim do mercado financeiro, né? Ela emite dívida para as empresas, ela pode participar de uma oferta de ações. Então, se o Brasil der certo, ela vai muito bem. E assim, não necessariamente der certo, porque ela é uma empresa que também ganha com fusões e aquisições, e é uma empresa que historicamente tem conseguido ter um retorno sobre o patrimônio líquido muito alto, de 20%. Se a gente pegar o ano passado, que foi um ano ruim, com o mercado de crédito praticamente parado no primeiro semestre, ela teve um ROI muito forte, de 20%. Então, a gente não tem a ação, né? A gente não fez um estudo aprofundado sobre ela, mas a ver pelo que ela tem entregue de resultado, parece ser uma empresa muito boa. Se vai ser o novo BTG, eu não tenho tanta certeza. O BTG hoje já é um negócio gigantesco, né? São empresas diferentes, mas é uma o BTG também está num estágio de crescimento que, para a BR Partners alcançar o BTG, teria que crescer muito. Ela é uma divisão que o BTG tem, né? Agora o BTG é muito grande. Não sei se dá para usar isso, mas de fato é uma ação que está no nosso radar aqui e a gente pretende se aprofundar bastante nela. Boa. E o Jax mandou aqui, por que ninguém cobre a Enalta? Tem uma galera que cobre a Enalta. É que o ponto aí também é quando um setor que não tem tantos players assim no mercado, né? E ela não tem uma liquidez tão grande, né? Tem que pensar o que faz um analista cobrir uma empresa, né? Ele só vai... Tem várias empresas na bolsa, para ele parar para cobrir uma empresa, tem que ter essa demanda por pessoas que querem saber sobre essa empresa, né? Então, quanto maior o market cap da empresa e quanto maior o volume negociado dessa empresa, maior a quantidade de investidores que podem se interessar nela, né? Eu estou falando de investidores estrangeiros, fundos de investimento, fundos de pensão, investidores que têm grandes bolsos, né? Que aí justificaria o trabalho de análise. A Enalta já é uma empresa que não tem não é uma super blue chip, é um setor que tem outras empresas que acabam chamando mais atenção e ela acaba ficando ali um pouco mais de escanteio. Mas existe até sim uma cobertura. Eu conheço alguns gestores ali que inclusive não só gostam da empresa, como tem ela como uma das grandes posições ali da carteira. Mas você tem um complemento aí de Enalta? Assim, porque ninguém, por parte acho que do sell side, assim, geralmente os bancos cobrem empresas que talvez vão passar por algum evento, né? Pode ter alguma fusão, pode ser uma emissão de dívida, pode ser um re-IPO, né? Uma nova oferta de ações. Talvez por isso que ninguém cobra a Enalta, né? Talvez ela não precise disso ainda, talvez ela não... É uma empresa com muita liquidez, que tenha pouca procura, então são vários motivos, né? E também, no passado, foi uma empresa que não foi tão bem também, né? Então ela fica mais largada, né? Acho que quando muita gente perde dinheiro como empresa, isso cria cicatriz. O investidor cria cicatriz, então ele não vai olhar, né? Mas, bom ponto. Mas quando a gente temos conversado sobre essa empresa, e muitos gestores estão colocando o pezinho ali. Talvez nem todos admitam, mas estão colocando o pezinho ali. O que a gente gosta acaba sendo essas empresas que pouca gente cobre, né? Porque acaba ficando fora do radar, né? Acho que a tese que você pegou de Porto Seguro acabou sendo muito isso. É uma empresa conhecida,
mas que por um momento ali ficou completamente largada no mercado. E o que o Mate estava vendo de oportunidade na empresa era completamente descorrelacionado do que quem cobria a empresa estava vendo, porque ela acabava ficando, né, dentro do setor seguros, que está dentro de financials, então o analista que vai cobrir ela vai cobrir também várias outras empresas que eram mais importantes e acabavam sendo analisadas antes, né? Então a Porto acabou ficando meio esquecida, mesmo tendo uma cobertura, e a gente teve um belo investimento ali nela. Mas é uma empresa que, assim, tem gente que acredita que vai entregar um fluxo de caixa em relação ao que ela vale em torno de 70%. A Enauta? É Enauta. Então, assim, se isso acontecer e a empresa entregar, lembrando que a empresa só tinha uma plataforma de petróleo, então ela tinha muito problema de operação, né? Então, acho que recentemente ela importou uma dessas plataformas, está passando por um momento diferente. Pode ser um bom momento para começar a cobrir, né? Acho que é isso. Aí, com certeza, vai entrar em alta, né? Talvez a gente não devia estar falando dela aqui, não. Devia estar fazendo um trabalho quietinho ali. O trocadilho foi péssimo, foi mal. Seguindo a sequência? Vamos seguir. Aqui, perguntar de China. China. Lacoirice. Nossa. É o Lacourci? Lacourci. Talvez seja. Me falam que vai dar titica na China desde quando eu entrei na faculdade de economia. Até agora nada. Bom, não sei quando você entrou, mas de fato faz um tempinho já que se fala de crise na China, né? O próprio Rogério Xavier, na entrevista que a gente fez com ele recentemente, ele fala que ele está bem preocupado com a China, mas ele enxerga isso há pelo menos 2 anos, né? Então, faz muito tempo que a China vem dando dores de cabeça. Vamos pensar assim, a gente vê algumas pirâmides financeiras aqui no Brasil estourando e elas demoram às vezes 6 meses, 12 meses, anos para estourar. Imagina se ao invés de ser uma piramidezinha numa cidade, é uma segunda maior economia do mundo. Não estou dizendo que a China é uma pirâmide, né? Mas o esgotamento do modelo econômico chinês, ele pode ter consequências que vão estourar depois de muito tempo, né? É um processo isso, né? Mas acontece que tem 2 fatores ali. O primeiro, tem vários sinais que mostram que já começa a surgir um esgotamento do modelo econômico chinês. E o segundo é que, mesmo que tenha esses sinais, tem que lembrar que a China é um grande mistério, né? Ali é uma economia totalmente regida pelo governo, então os dados não são totalmente confiáveis, né? Não tem órgãos independentes que fazem uma análise transparente dos dados, então pode ser que a situação seja ainda muito pior, né? Mas também tem o outro lado de ser uma economia totalmente regulada. E como o próprio Xavier explicou ali, né? Tem 2 sistemas bancários ali, né? Tem o sistema regido pelo governo, onde estatal com estatal, então você consegue controlar a marcação a mercado e tudo mais, então você consegue meio que maquiar os impactos ali. E tem o que eles chamam do shadow banking, né? Que é muito mais seria quase como o mercado livre ali do setor financeiro, onde são os mais ricos, né? Quem tem uma possibilidade de fazer outros investimentos, eles acabam buscando o shadow banking. E aí, olhando de uma maneira mais pragmática ali, para a China, se der ruim no shadow bank, é menos mal do que se der ruim no sistema ali que afeta as estatais, afeta o povo, afeta quem está mais ligado ao governo, né? Não que seja o interesse da China que o shadow bank exploda ali, né? Mas é meio que paralelo ao que está acontecendo no sistema mais ligado ao governo, né? Tudo isso para dizer que não é porque alguém falou que isso vale para a China, vale para tudo. Não é porque alguém está falando que vai ter uma crise que isso vai estourar da noite para o dia, né? Tem até uma piadinha ali entre os economistas, né, que falam que os economistas acertaram 10 das últimas 2 crises, né? Porque todo mundo vê crise em tudo que é canto, só que quase nunca acontece, né? Mas o fato é que tem vários indícios ali que a China traz ali algum sinal de preocupação, que já teve grandes eventos como a Evergrande e pode ter as suas consequências no longo prazo, né? Só lembrando, a última grande crise que a gente teve, 2008, o ápice da crise foi ali o Lehman Brothers em 2008, mas os primeiros sinais de
Contágio? De contágio começou a aparecer mais de um ano antes, né? Que foi lá na metade de 2007, com as primeiras quebras ali. Então, já existia uma grande expectativa de que esse contágio ia impactar, mas olha tudo o que aconteceu de lá para cá, né? Só para quem estava ali no mercado naquela época, né? O Brasil, em maio de 2008, virou investment grade e bateu a máxima histórica do Ibovespa, que na época foi 73.500 pontos. E isso foi em maio, e em agosto já estava 29 mil pontos, que foi quando explodiu a crise do subprime. Então, teve um monte de coisa que aconteceu e não é que o mercado ficou esperando apreensivo, né? Teve um baita de um rally de alta que levou a nossa bolsa para a máxima histórica. Quer complementar alguma coisa aí de... Não complementei nada, você foi perfeito na explicação. Eu fico olhando essa... Eu gosto de realmente escutar os comentários sobre China, porque é muito difícil saber o que está acontecendo lá, né? A gente tem... Pensei que você ia falar que enquanto isso estou comprando Vale. Não, a gente está comprado em Vale, né? A gente realmente compra em Vale, então a gente olha bem atento ao que está acontecendo, né? Mas... Enfim, a gente gosta de Vale. A gente gosta de Vale. O preço, o que ela vai gerar de caixa em relação ao que ela vale, ainda vale. Ainda vale. Mesmo com o minério... Vale muito. Vale muito. Vamos lá. Pergunta de Penélope RJ. Você acha que a isenção de CRIs e CRAs irá prejudicar os FIIs de papel? Os fundos de investimento imobiliário de papel? Então, eu não acompanho fundo imobiliário, não sei dizer isso, mas o que eu posso dizer sobre essa isenção é que ela... Tenho conversado com muita gente no mercado sobre isso, que eu acho que vai ser um grande game changer em 2024 e percebo que, de fato, muita gente já está se movimentando em relação a isso. E a gente já está vendo esses movimentos agora, né? Qual o contexto aí, né? Esses títulos de CRIs, CRAs, LCIs, LCAs, eles têm o benefício, né, da isenção de imposto de renda e o investidor tinha até uma flexibilidade de poder negociar o papel depois de um prazo curto, né? Então ele tinha um investimento com liquidez, com uma relativa segurança, isento de imposto de renda. E tem o lado também de quem vende esse produto, né? O assessor de investimento acabava tendo um grande benefício em oferecer esse produto, primeiro porque ele já tem componentes muito mais defensivos do que um fundo de investimento, né? O fundo de investimento tem lá a cota diária que fica incomodando ali o investidor, esse aí já traz uma garantia maior, e também o benefício que o assessor consegue uma remuneração melhor oferecendo esse produto para o cliente. Então, todos esses ingredientes faziam com que CRIs, CRAs, LCIs, LCAs fossem, sempre que saía um novo, os investidores corriam atrás, os assessores também corriam para as vendas, né? Isso fez com que chegasse um estoque de quase R$1 trilhão de CRIs, CRAs, LCIs, LCAs, né? Então, imagina um produto desse, bom, é um produto bom para o investidor. Aparecendo ali no mercado, você suga a liquidez que poderia estar em um fundo de investimento, poderia estar em outros produtos. E, assim, tudo bem se o produto fosse também, se ele fizesse sentido. O problema é que um produto começou a ter várias distorções ali. A gente via, por exemplo, redes de hospitais emitindo CRIs para poder pagar o aluguel do imóvel que tem, né? Só lembrando, né, um ponto que esqueci de falar, né? Esses são produtos que a isenção não é à toa. O governo entende que o setor do agronegócio, que é o A, e o imobiliário, que é o I dessas siglas, eles são estratégicos, são importantes, então vale a pena você dar um incentivo para estimular esses setores. Mas quando você está estimulando um hospital a emitir uma CRI para pagar o aluguel, né, ou então empresas que não são necessariamente construtoras ou do agronegócio, você acaba abrindo brechas para simplesmente se aproveitarem dessa distorção que teve no mercado. Então, a mudança que vai ter é acabar com essas distorções, vai desde aumentar o prazo da carência do investimento, como também limitar as empresas que vão participar disso, ela tem que de fato fazer parte desse setor, e isso deve trazer o dinheiro para investimentos mais racionais, né? Então, fundos de investimento devem se beneficiar, outras modalidades de crédito devem se beneficiar, e a gente já vê esse movimento acontecer no mercado. Mas também a gente vê um outro movimento que está acontecendo mais no curto prazo, que são os investidores se aproveitando das últimas ofertas aí, né? Quase como aproveite os últimos dias de liquidação, né? Então está tendo uma corrida também disso. Até por isso que os dados de resgate dos fundos nesse começo de 2024 eles continuam, né? Pode ser um pouco desse reflexo dos investidores querendo aproveitar isso daí.
mas isso tende a trazer investimento de volta para outros ativos mais ligados ao mercado financeiro. Então, fundos podem se beneficiar, ações podem se beneficiar, outros tipos de crédito podem se beneficiar disso daí. Isso aí. Buy BR Partners, então. Buy BR Partners. Vamos para a próxima. Tá? Só vou deixar claro. Não fazemos recomendação de investimentos. Não, nem temos na carteira. Então Vamos lá. Próxima pergunta. Qual a melhor pagadora de dividendos para 2024? A gente não faz muito bem, a gente não faz essa escolha de qual empresa mais vai pagar dividendos para 2024, até porque isso pode acontecer por motivos extraordinários. Então é sempre muito difícil saber qual a melhor pagadora de dividendos. E nem sempre a melhor pagadora vai ser um bom investimento. Exato, né? Assim, geralmente empresas de saneamento básico ou empresas de energia elétrica, né? Utilities, transmissoras, são as empresas que mais costumam pagar dividendos por terem uma receita resiliente, previsível, indexada à inflação, né? Os custos são fixos, então você já sabe quanto que ela vai gerar de caixa e tradicionalmente são boas pagadoras de dividendos. Aqui no Market Maker a gente gosta de comprar empresas que talvez não paguem tantos dividendos hoje, mas que no futuro isso vai voltar para o acionista de alguma forma, seja via recompra de ações, seja via dividendos, distribuição de juros sobre capital próprio. E respondendo especificamente essa pergunta, a que a gente tem na carteira e que, portanto, é que a gente acredita que vai pagar bastante dividendos ou vai distribuir dinheiro para os acionistas também via dividendos, é a Vale. Então, a Vale é uma empresa que está negociando num patamar de valuation muito baixo, né? Acho que existe uma expectativa negativa em relação a quem vai tomar conta da Vale, né? A gente teve muitas notícias envolvendo aí o Guido Mantega, sua interferência política na companhia, quase que uma semi-estatal, né? Tem notícias envolvendo a China, que o Salomão discorreu bastante aqui sobre a dificuldade de entender a China, e China é um mercado importante para a Vale, mas acontece que, apesar de tudo esses ruídos que a gente está vendo, né, essas notícias que estão saindo, o minério continua negociando a $130, o que é muito acima do que estava negociando no final de 22, quando negociava $90 por tonelada o minério, e a Vale estava negociando a quase R$100, né? Hoje Vale tá 65, 70 reais, o minério a 130. Então, continua gerando caixa, deve distribuir, deve gerar muito caixa vis-a-vis o valor de mercado dela. A gente estima ali próximo de 13% a 15%, recomprando ações que nem maluca, né? Então, é uma empresa que a gente gosta de ter em carteira, a gente acha que a gente vai ser remunerado se a gente tiver um pouquinho de paciência e segurar essa empresa na nossa carteira. Eu acho que a palavra para Vale é assimetria, né? Você vê uma possibilidade de um ganho grande com um risco em relação ao que você pode ganhar baixo. Geralmente, para você comprar investimentos assim, eles têm que estar numa situação desconfortável, né? Você nunca vai comprar bolsa na máxima histórica falando tá super barato, pechincha, né? Para a bolsa tá super barato, pechincha, as manchetes têm que estar terríveis ali, né? Exato, não tem notícia boa, né? Vale não tá barato à toa, né? Isso. Mais uma pergunta aqui. Impressionante como essa galera do Market Makers ficam passando pano para as asneiras do Lula e governo do PT. Pô, essa aí, o Washington, como é que eu poderia responder isso, né? Acho que a melhor forma de responder isso já veio em 2023, né? Quem ficou muito contaminado com a análise política acabou deixando de aproveitar uma grande oportunidade de investimentos. Aqui a gente tenta ser o mais pragmático possível. A gente não concorda com praticamente todas as ideias do governo de esquerda. Eu acho que o princípio das ideias não são os mesmos princípios das ideias de mercado, das ideias liberais. Então, isso por si só já gera esse embate que eu entendo aqui na crítica do Washington. Mas não dá para negligenciar uma coisa importante, que é a relação preço e expectativa. Acho que a expectativa para o mercado brasileiro era muito baixa. E isso fez os preços ficarem muito baixos. Como aconteceu um evento muito maior, que foi a sinalização de que os juros devem começar a cair, junto com um cenário que não foi ruim ano passado, né? Muita coisa até foi boa e no relativo acabou sendo até ótimo, né? Porque a expectativa era bem baixa. A gente viu um rally muito bom nos ativos, principalmente no final do ano, e na nossa carteira a gente acabou aproveitando muito bem isso, né? Tivemos uma performance muito melhor do que o próprio Bovespa, né? Isso não quer dizer que a gente concorda com as opiniões políticas do governo ou a gente concorda com o que está sendo feito.
O ponto aí é que a gente tem que ser agnóstico nesse momento, né? Para tudo, né? Então a gente tem que olhar de maneira pragmática e encontrar oportunidades. E se a gente está vendo uma oportunidade de comprar, a gente vai comprar. Se vê uma oportunidade de vender, a gente vai vender. E uma coisa que a gente gosta de fazer também é ouvir opiniões diferentes, sejam elas contrárias, a favor do que a gente acredita, até pegando o que o Temer falou no nosso episódio. Todo governo tem alguma coisa positiva que dá para ser tirada ali, né? Então a gente tenta extrair, entender o que cada governo faz de bom ou de ruim, não se prender exatamente aos nossos argumentos, né? Vejo nossos vieses. E eu vejo muito isso também de as pessoas se apegarem o governo está fazendo algo ruim, ou essa ideia do governo é ruim, mas não necessariamente isso vai gerar um investimento ruim, né? Então eu acho que você tem que saber separar a sua mentalidade de cidadão, né, que tem uma opinião política, um direcionamento político, e a sua mentalidade de investidor, né? Porque, assim, eu acho que para todo cidadão que é um investidor, né, que busca ali empresas que vão maximizar o retorno para os seus acionistas, eu acho que dificilmente você vai encontrar um político que tenha o mesmo alinhamento, né? Porque no final do dia o político ele quer ser reeleito, né? Ele quer votos, então ele vai geralmente tomar decisões de cunho muito mais popular do que mercadológico, né? Então já tem um embate de princípios, de ideias ali desde o início, né? Sim. Saímos bem dessa aí? Saímos bem. É uma pergunta difícil, não é fácil. Falar de política nunca é fácil. Mas colocamos a cara a tapa aqui. Vamos lá. A próxima pergunta. A alta da Bolsa acabou? Mudou algo na tese de corte de juros? A alta da Bolsa não acabou, né? Que nada sobe em linha reta, nem cai em linha reta. Quer dizer, às vezes cai em linha reta, né? Os movimentos de queda são mais rápidos do que os de alta. A alta pode ser muito mais longa. Mas o que mudou na tese de juros é talvez o início, né? O mercado talvez se empolgou demais no final do ano passado e colocou como o início de corte de juros nos Estados Unidos março. Deve ficar para maio e agora já tem gente falando de junho. Eu acho que o cenário de queda de juros ainda existe. Então, isso não mudou, mas como o mercado, tudo na vida é expectativa, né? Como o mercado achava que isso ia acontecer muito antes, a gente pode estar passando por uma correção aí, né? Eu acho que o que vai azedar de vez a Bolsa é se mudar a tese de corte de juros. Ela ainda não mudou, ela só foi postergada. E falar em queda de juros, né? Isso que o Salomão falou, Estados Unidos, mas se a gente olhar para o Brasil, a expectativa continua de queda, e até mais acelerado, né? Independente do que esteja acontecendo lá nos Estados Unidos. Então, até na semana passada, o Santander revisou a projeção de queda de juros para 8,5% no final desse ano, né? Então, lembrando que há pouco tempo atrás a gente estava ali em 13,75%. Então, essa queda de mais de 5 pontos percentuais, a gente está falando de uma receita, uma despesa financeira que era gasta pelas empresas, que vai ser transferida para o lucro. E por si só, esse efeito já faz as empresas ficarem mais baratas ou mais atrativas, né? Então, a queda de juros continua a todo vapor, a expectativa de que isso vai melhorar os resultados continua. Então, se manter paciente, né? Exato. Acho que no curto prazo, o que o presidente do Banco Central americano fala, o que vai acontecer nos Estados Unidos, isso tudo impacta. Mas o filme continua acontecendo e a tese não mudou. Sem falar que, nos últimos 2 meses do ano passado, subiu muito forte. Se a gente pegar esse ano, o small cap está caindo 10%, o que é bastante, né? E o Ibovespa está caindo mais ou menos 5%, mas porque Petrobras está andando muito forte, né? Se a gente pegar o resto das empresas, né, o Brasilzão, né, as empresas domésticas, está caindo muito forte. Então parece que essa correção, até se a gente traçar uma relação, né, de small caps sobre o Ibovespa, a relação está no menor nível dos últimos 5 anos. A gente até pode colocar aqui na tela para ficar claro. Então, me parece que o small caps está abrindo uma oportunidade boa aí para comprar, né? Até falando na nossa carteira, grande parte das empresas que a gente carrega são empresas domésticas e que vão se beneficiar da queda de juros de alguma forma, seja pelo aumento de demanda que isso vai trazer para os produtos, seja também pelo menor despesa com juros. E se você quer investir na nossa carteira, só comprar a cota do Market Maker SPHERE, que ele está lá replicando a nossa carteira, indo muito bem. Mas só sobre isso, é importante sim, o ciclo de queda de juros do Brasil está mais vivo do que o americano, porém a nossa queda de juros depende do juro lá fora. Assim. Então, se o juro americano não cair, aqui não vai cair tanto assim. Né? Então, é um ponto de atenção
para a tese, mas por enquanto o ciclo de queda permanece. Né? Continua. Mais uma pergunta. Mercado americano nas máximas históricas e a Nvidia já sobe 55% no ano. A bolha vai estourar? Isso aqui é difícil, né? Porque a gente começa a ver máximas atrás de máximas, a gente acha que uma hora vai cair, né? Não, já diria o pessoal gosta tanto de citar Warren Buffett, né? Pô, never bet against America. Eu acho que o S&P, todo mundo tentou shortear o S&P, acabou se dando mal. Hoje, boa parte dessa alta do S&P está concentrada nas 7 magníficas ali, né? São várias empresas que estão performando muito bem. A Nvidia, né? Eu confesso que eu nem perco muito tempo tentando entender uma empresa dessa. Quando você vê uma empresa sendo negociada a um múltiplo tão estratosférico... Mas um crescimento absurdo também. Então, assim, perdemos. Não pegamos, mas assim, fica até difícil você querer entender quanto que justifica porque qualquer métrica de valuation que você fizer ali já não passa ali, né? É quase como... Acho que não dá para olhar múltiplo, né? Processo seletivo ali. Ela já nos primeiros requisitos ali, ela já não preenche o que a gente gosta de olhar, né? Tipo, gosta tanto de encontrar oportunidades de empresas baratas que podem entregar um crescimento, estão fora do radar. A Nvidia acaba ficando bem longe disso. Mas se isso significa que a bolha uma hora vai estourar, bom, é o que a gente falou dos críticos à política brasileira, né? Falar que, esse governo uma hora vai quebrar o Brasil. Pode ser que sim, mas entre você achar isso agora e isso acontecer daqui 5 anos e a bolsa subir pra caramba até aquele momento, muita coisa rola, né? No mercado tem aquela frase, né? Você tá certo no momento errado, você tá errado, na verdade, né? Sua tese certa tem que estar no momento certo também. E se você exclui essas 7 altas, né? Se você coloca que todas as empresas do S&P, que são 500 empresas, têm o mesmo peso, a alta é bem diferente, né? Então, apesar disso, tem 493 empresas ali que não estão tão bem quanto essas 7, né? Então é muito difícil você cravar que vai ter uma bolha, porque se em algum momento essas 7 empresas desacelerarem o crescimento, você tem outras 494 ali que podem surpreender para cima, né? Então tem esse ponto. Você até pode colocar esse gráfico na tela mostrando os diferentes retornos quando a gente coloca a média, todas as empresas com o mesmo peso. Está cheio dos gráficos aí, Cheio dos gráficos, tem que estar, é bom. As pessoas gostam de gráfico. Ah, é? Eu também. Não sei, eu assumo isso. As pessoas gostam do que eu gosto. Eu assumo isso. Próxima pergunta aqui, vem de Cláudio Santana. Esse MBA que vocês estão divulgando serve para quem é de fora do mercado se tornar analista? É justamente para isso. O MBA é um MBA de análise de ações da Empíricos, que o Market Maker está participando junto. Ele serve principalmente para quem está buscando uma transição de carreira e quem está no mercado financeiro. E a análise de ações, hoje, né, é uma das carreiras mais demandadas aí dentro do mercado. Né? A gente tem ali um acompanhamento são mais de 700 vagas que estão em aberto. E é um curso que não tem uma preparação específica, né? Diferente de vários outras modalidades, né? Até fora do mercado financeiro, onde você consegue se especificar. Para virar um analista de ações, você não tem isso, né? Geralmente, os analistas de ações, eles começam dentro das corretoras, os bancos, né? Em áreas até menores e vão crescendo ali dentro, né? Mas você não consegue trazer um profissional pronto para isso, né? E foi por causa disso que esse MBA nasceu justamente para formar esses profissionais que o mercado está precisando, né? Principalmente se a tese de queda de juros e retomada de investimentos para a Bolsa, isso vai atrair não só investidores, como também mais empresas para a Bolsa. E, enfim, essa escassez de analistas precisa ser suprida e esse curso vem com uma mão na roda para preencher isso aí. Inclusive, se você quiser saber mais informações, né, a gente já vai estar com a turma aberta do curso gratuito de apresentação do MBA, já a partir do dia 19 de fevereiro. Tem um link aqui na descrição, tem o QR Code aqui na tela, onde você pode ver mais informações sobre esse MBA, que está um espetáculo. Com isso, a gente encerra aqui as perguntas, comentários, respostas. Não foram fáceis não, viu? Pô, eu adorei. Suamos um pouco aqui. Mandem mais difíceis até. A gente lê. E bom, se você gostou desse vídeo, dá aquele joinha. Já deixa aqui nos comentários quais os comentários você gostaria que a gente respondesse no próximo Respondendo Comentários. Isso aí. Inception de comentários aqui. Mate, muito bom estar com você. Valeu, Salomão. Bom demais. Valeu, até a próxima. Pessoal.